Voltou? Voltou. Agora você clica lá na apresentação que já vai voltar. Isso. Não, isso, perfeito, perfeito. Ai, que bacana, né, as coisas evoluíram muito, né, gente? Nossa, Como que e mudou? eu te confesso que eu tenho o Teams, tudo, mas eu prefiro muito mais o Meet, ele é mais fácil, mais instintivo de mexer, eu gosto bastante. A gente aqui acaba usando mais o Teams também, né? Por conta que é a ferramenta da companhia, a gente usa internamente, e as nossas máquinas são cheias de bloqueios e tal. Mas é bacana, né? É bom saber que existem essas possibilidades, porque facilita para o nosso dia a dia. E as coisas melhoram muito, e só vem evoluindo cada vez mais, né? É até difícil de acompanhar. Bom dia. Bom dia, Cida. Melhorou, Alessandra? Estamos indo, né, Cida? Eu estou aqui empurrada também, mas, nossa, xarope, não sei, ai, não aguento mais. Tá difícil. Mas a gente chega lá e já passa. Vamos lá. A Marcela está escrevendo aqui que é muito bom ir na Unisaúde, mas que os cursos online facilitam muito. Verdade, por isso que a gente está fazendo agora, mesclando, né? Vamos fazer o presencial, que é gostoso também, é bom a gente se ver, mas a gente vai fazer online também. Tá bom? Legal. Marcão, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não sei se o Lima está aí. Estou aqui. Oi, Lima. Tudo bem? Bom dia a todos. Lima, senão bom dia. Vamos lá. Lima, faz a abertura hoje. Bom dia. Bom dia a todos. Vai lá, Lima. Não, o que podemos destacar da AMIL hoje no mercado? Né? É a principal operadora em termos de vendas. A venda da AMIL está acontecendo de forma exponencial. A operadora ou seguradora que vem a seguir em produção está muito distante. Então, assim, eles estão vivendo hoje um momento muito particular em termos de vendas. Assim, é um sucesso hoje, quando você pega os números da AMIL em relação aos outros anos. Eu acredito que isso ele está acontecendo por alguns fatores até interessantes. Você tem lá o colapso de uma grande operadora, que era uma concorrente deles, né? Que é a Apvida. A Apvida, na fusão com a Notre Dame, ela perdeu muito o mercado, porque eles se desorganizaram. O distanciamento de preços das seguradoras, daqueles produtos mais básicos, e a AMIL, em 2024, no final, ela redesenhou a sua linha. Ela criou uma linha nova, e essa linha, ela conseguiu alcançar, assim, um público, tanto daquela operadora que trabalhava lá, vamos dizer assim, com aquele chão de fábrica, até uma seguradora. Isso fez com que, todo esse cenário fez com que a AMIL explodisse em vendas. Então, a pergunta que se faz hoje, o corretor ele tem que se fazer é o seguinte: eu estou vendendo a AMIL? Eu estou conseguindo fechar negócio na AMIL? Porque aquele que não está conseguindo, realmente precisa de treinamento, porque é o que está acontecendo no mercado. Então, acho que o que eu consigo destacar nesse momento é isso. Aproveitar o treinamento, o online. A gente sabe que o online a gente às vezes se distrai, porque tem que atender outros clientes, e os clientes acabam se distraindo, mas tentar extrair o máximo de conhecimento do produto AMIL, para quando o cliente ligar, né, entrar em contato pedindo uma alternativa de plano, você consiga oferecer a AMIL com a certeza que vai ter um bom atendimento lá ao cliente, e fazer o fechamento. Então é isso, certo, Josi? Bom, é isso mesmo, viu? Assinei embaixo. Então, primeiramente, né, bom dia a todos. Muito obrigada por mais essa oportunidade, né, de estar encontrando vocês, mesmo que seja virtual. Como a Alê disse no início, é gostoso presencial, mas eu entendo perfeitamente que às vezes online a gente consegue alcançar um maior número de participantes, né? Porque nem sempre a gente consegue reunir todo mundo presencialmente. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Josiane, sou conhecida como Josi, sou gestora da AMIL há 7 anos, né, dentro do canal Massificado. O que seria o Massificado? As negociações de 2 a 99 vidas. Então, portanto, tudo que eu vou falar aqui é direcionado a esse perfil de vendas, né? Então, o nosso PME, de 2 a 99 vidas, reforçando,
A partir de 100 vidas já é um outro formato, né, de negociação, de precificação, e o atendimento também é com outro gestor. E o que o Lima disse faz todo sentido, eu assino embaixo, ele está certíssimo. Hoje a Mil ela é pioneira em vendas, né? Quando a gente olha os números da ANS, é a operadora que mais cresceu dentro desses últimos meses, e isso, claro, é um reflexo de diversas ações internas da companhia, né, que vem agregando no dia a dia aí de vocês no momento da venda, da nossa comercialização, né, da oferta do produto. Em 2024, em novembro, tivemos o lançamento da linha Mil, né, onde a companhia ajustou todos os nossos produtos e a nossa linguagem para ficar ainda mais claro o diferencial de cada categoria, né, não somente diferenciais, mas rede de atendimento, colocando alguns diferenciais como isenção de coparticipação dentro dos nossos hospitais e por aí vai. Premiações agressivas, né? E lembrando que hoje a Mil, ela é empresa de um único dono, que é o Júnior Serapieri. Ele, inclusive, gosta muito de reforçar que ele é um corretor, né? Assim como nós, ele é um grande vendedor. E ele, sendo um grande vendedor, ele entende quais são as queixas do mercado, e com base nisso, a companhia vem sempre, eu vou dizer assim que diariamente, buscando melhorias para entregar para vocês. Ajustes em portais. Bom dia. Bom dia. Premiações, ajustes no nosso portfólio, e entre outras melhorias, claro, para vender cada vez mais, e isso que eu estou dizendo, eu não estou blefando, né? É uma verdade quando a gente fala dos números. Hoje, dentro das corretoras, a Mil está em primeiro lugar em vendas, tá? E como o Lima disse, se você não está vendendo a Mil, tem alguma coisa de estranha aí, né? Então, por isso a importância de participar de todos os treinamentos que a gente oferece aí para vocês junto com a Unisaúde, tá bom? Então, gente, hoje aqui o objetivo é falar sobre regras comerciais. Eu entendo perfeitamente que a gente tem que saber o portfólio da Mil, né? Entender quais são as categorias, onde atende o que comercializar em determinadas regiões e por aí vai. Mas as regras comerciais é o princípio para entender se vocês podem ofertar a Mil, né? Se faz sentido, se aquele seu cliente se encaixa dentro dos produtos da companhia. Então, eu vou falar sobre essas regras comerciais e vou aproveitar também essa oportunidade e falar sobre as nossas atualizações, perfeito? Fiquem à vontade para abrir o microfone, tirar dúvidas relacionadas ao tema, né? Lembrando que dúvidas de pós-vendas eu não vou saber responder, porque não é a minha área, corporativo também não. Então, mas tudo que for relacionado ao nosso treinamento de hoje, fiquem à vontade. Eu gosto de seguir uma linha de bate-papo, acho que treinamento às vezes acaba sendo até um pouco cansativo, né? A gente perde até um pouco do foco. Então, fiquem à vontade para abrir. Pelo chat, eu não consigo visualizar porque eu estou no modo apresentação, mas a Lê está atenta aí, e aí qualquer coisa ela abre o microfone e faz a pergunta, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Josi, eu coloco no chat e eu vou interagindo conforme o assunto, senão a gente deixa para depois. Ou levanta a mãozinha, a gente interrompe, eu interrompo a Josi, peço um minuto, e aí, se for um assunto do momento, a gente já fala. Isso aí, tá combinado, tá? Então, vamos lá, vamos começar. E eu vou fazer de tudo para não me estender muito, né? Quando a gente fala de Amil, tem muito conteúdo, tem muitas dúvidas, muitas curiosidades. Farei de tudo para ser o mais breve possível para não tomar toda a manhã de vocês. Então, vamos lá. Como eu comentei, aproveitando a oportunidade para relembrar o portfólio da Amil, né? Então, hoje nós temos ativo para comercialização. A nossa grade tem aí a linha Mil, que foi o portfólio, né, lançado no final do ano de 2024, em novembro. Hoje, a produção da Mil, 73% está na linha Mil, por ser uma linha nova, né? A gente tem uma parcela muito maior do que a linha selecionada. Isso mostra que o produto está muito bem encaixado.
Quando eu falo da linha 1000, nós temos as categorias bronze, bronze São Paulo, SP+, bronze Rio, bronze Distrito, bronze Paraná. Quando eu falo de bronze, são categorias com atendimento e comercialização regional. A partir do prata, são categorias com atendimento nacional. Prata, ouro, platino e black. Não temos mais o Platino Mais dentro do portfólio, porque passamos por um ajuste de rede que foi positivo, né? Então, o Platino Mais deixou de existir porque o Sírio, que era o hospital, né, a cerejinha do bolo do Platino Mais, ele entrou como atendimento no Platino, tá? E a categoria Black, que aí é onde a gente já tem também o Einstein. Então, a partir do prata, todos têm um atendimento nacional. Lembrando que hoje eu tenho produtos com atendimento nacional, porém a nossa comercialização possui algumas restrições. Onde eu localizo as regiões de comercialização das categorias a 1000? Não somente da linha 1000, mas também da linha selecionada. No nosso manual de vendas e, claro, o nosso portal. Quando vocês colocarem lá o CEP do CNPJ, o sistema ele vai notificar se não existir produto para aquela localidade, tá? Linha selecionada, ela continua em paralelo, né, à comercialização. Não existe uma previsão, por enquanto, de encerramento dessas categorias, né, deixar de ser trabalhadas, ofertadas. Todas as categorias aqui têm o atendimento nacional, mas também tem essa questão das regiões de comercialização, não é nacional. E qual que é a diferença quando eu falo da linha 1000 e linha selecionada? Na linha selecionada, nós temos, então, Redditor, né? Então, se tem aquele cliente que ele faz aí a exigência de ter Redditor, vocês terão que ofertar a linha selecionada, perfeito? E também reembolso para terapias e exames. Importante, estou numa negociação que eu tenho 2 perfis de clientes. Eu tenho um cliente que ele faz questão de ter um Sírio e tem um outro cliente, um outro titular que faz questão de ter uma Redditor. Eu posso, então, fazer uma venda híbrida, tá? O sistema está totalmente habilitado para fazer esse tipo de negociação. Importante lembrar que a categoria selecionada pelo titular segue para os dependentes, tá? Então, seguindo, então, apenas um overview aqui do nosso portfólio e focando, claro, nas regras comerciais. Aproveitando para falar que o Platino, né, agora tem o atendimento do Sírio-Libanês, então deixou de existir a categoria, reforçando do Platino Mais para o Platino, porque teve essa migração do Sírio-Libanês. Josi, os laboratórios, né, as unidades do Alta também entraram no Platino? Não, tá? Somente o Hospital Sírio-Libanês. Lembrando que dentro do Sírio, para essa categoria, nós temos também habilitação para alguns exames, tá? Não são todos. Por isso é importante olhar lá na nossa pesquisa de rede, validar se aquele exame específico que o seu cliente faz, a exigência está habilitado para atendimento dentro do local. Uma novidade muito bacana, que em breve eu acredito que vocês terão aí a oportunidade de conhecer, já está em construção, já está em obra. A 1000 terá um andar exclusivo dentro do Sírio-Libanês para atender os nossos clientes, os nossos pacientes, tá? Então, isso é uma exclusividade a 1000, e já está em construção, e acreditamos, né, que no início do ano já teremos aí a abertura desse andar com atendimento exclusivo para o beneficiário a 1000, claro que tenha atendimento dentro desse prestador, do Sírio-Libanês. Então, entrando aqui sobre as regras comerciais. Alguma dúvida? Vou seguir. Então, começando o nosso treinamento, o objetivo, né, que é falar sobre as regras. Tem uma pessoa que perguntou a diferença do plano a 1000 e da linha selecionada, mas você vai chegar nisso lá para frente, que vai detalhar um pouco mais. Não, eu já não vou falar de portfólio, eu só aproveitei para dar um overview, né, do que hoje a gente está dentro do portfólio para comercialização. Então, qual que são as diferenças, vamos dizer assim, mais gritantes, tá, entre a linha 1000
e a linha selecionada. A linha 1000, ela é nova, ela não contempla os hospitais da Rede DOR, ok? Não contempla hospitais da Rede DOR, eu também não tenho reembolso para exames e terapias. Então, a partir do ouro, é uma categoria que tem reembolso, porém, somente para consultas e honorários médicos. Já na linha selecionada, se mantém aquilo que vocês trabalhavam no passado. Tem a Rede DOR, né? Então, quando eu falo de unidade São Luís, as unidades São Luís, exceto Guarulhos, tá? Nós não temos previsão e acredito que não teremos o credenciamento dessa unidade, e também Alphaville também não está. No E750 eu tenho as unidades Itaim, Anália Franco, gente, me deu um branco agora, São Caetano. Todas as unidades São Luís estão habilitadas no S750. Então, a Rede DOR está credenciada somente na linha selecionada, e aqui temos o reembolso para terapias e exames. Então, são essas duas diferenças entre elas que são principais, né? Que são mais claras, de repente, para eu passar agora para vocês. Pode ter a diferença de um prestador, um consultório, outro, esse tinha na linha selecionada, vai ter na linha 1000, é importante sempre validar, tá bom? Mas esses são os dois pontos principais quando a gente olha o diferencial entre as linhas. Lembrando que a rede credenciada está toda no painel, né? Então, vocês conseguem fazer essa avaliação do que tem um, que não tem, pelo painel. Mais uma perguntinha aqui, Jô. Perguntou se a 1000 só faz com coparticipação. Não sei se você vai chegar nisso. Hoje, nós só temos coparticipação, tá? Que seria a coparticipação total, então a coparticipação para todos os procedimentos, formatos de atendimento, e a coparticipação parcial, que é somente para as terapias. Não existe nenhum assunto da 1000 ter um portfólio sem coparticipação. Tá bom? Então, hoje a gente só tem esse cenário mesmo para ser trabalhado. No início, eu como gestora confesso que a gente sentia, né, a resistência do corretor e até mesmo do cliente, vocês me passavam isso, de aceitar esse formato de coparticipação, mas depois de um ano, né, até um pouco mais dessas mudanças, não somente da 1000, mas do mercado, a gente sente que o cliente entendeu esse formato de atendimento, né, de cobrança, inclusive se sente confiante, mais tranquilo com relação a isso. Então, não tem hoje nenhuma categoria sem coparte. Somente com coparte. E agora, mais uma perguntinha referente a reembolso. No Black, não tem reembolso para terapias e exames? Nenhuma categoria do novo portfólio vai ter reembolso para terapias e exames. Nenhuma. Tá? Mais uma pergunta aqui, vamos ver se você vai chegar lá. É possível mesclar os produtos a 1000 e selecionada? Exemplo, um titular quer o 750 e o outro titular quer o bronze. Sim, eu até comentei isso há pouco. Hoje é possível porque a 1000 entende que existem perfis diferentes, né? Existem exigências diferentes. Então, eu posso, sim, ter vamos lá, um exemplo, 2 sócios. Eu tenho um sócio que faz aí a questão de ter a Rede DOR. E o outro acha perfeito o atendimento do Sírio. Eles podem, então, cada um ter sua categoria, mesmo sendo linhas distintas numa mesma proposta. Então, um ele vai ficar lá no S750, porque faz questão da Rede DOR, e o outro eu posso oferecer o Platinum, e tudo isso numa mesma proposta, que aí a gente fala que é a venda híbrida, né? Pode sim. Jô, eu acho que essa questão da Rede DOR é algo que todo mundo gosta de saber, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, são todas as unidades da Rede DOR, se tem a Alphaville também no 750? Não tem, gente. Não tem Alphaville, não tem Guarulhos e não tem previsão de credenciar. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Voltando, né, ao tema do treinamento. Regras comerciais. Peraí, só mais uma coisa que a Aline está perguntando. Essa questão de cada titular ter um plano diferente é no plano empresa, né? O individual, a 1000 não tem mais, é só por adesão.
E a adesão, aí vocês precisam verificar com o gestor da Supermed, tá? Se hoje, mas lá, pelo que eu lembro, né, agora, é somente linha 1000, então não tem nem essa chance, porque lá não vai ter linha selecionada, então é exclusivo o portfólio linha 1000 na Supermed. Então, relembrando, cada titular pode montar o seu plano e os dependentes seguem o plano do titular. Isso aí, tá? No sistema não tem nem como colocar o dependente em outra categoria. O titular do plano e os dependentes seguem o que ele escolheu. Isso aí, isso mesmo. Tá? Perfeito, pode seguir. Posso? Então vamos lá. Regras comerciais. No mínimo, então, como eu comentei, eu represento o PME, né? Então são de 2 a 99 vidas. Sendo no mínimo 2, no máximo 99. Hoje as tabelas da 1000, elas estão desmembradas da seguinte forma. Porte 1, 2 vidas, então o que isso quer dizer? Que eu tenho uma tabela diferenciada, né, com valor diferente para 2 vidas. Também considerado como porte 1, de 3 a 4 vidas, então é uma tabela determinada para esse perfil, para esse número de vidas. De 5 a 29 vidas, a mesma situação. E o porte 2, de 30 a 99 vidas, com uma tabela diferenciada, tá? Quando eu falo de porte 2, além do valor, né, tem uma diferença, eu também tenho a questão da isenção de carência. Isso é regra da ANS. Então, a partir de 30 vidas, todas as operadoras, seguradoras, não podem aplicar carências contratuais para os beneficiários contratantes. Ok? Isso na venda, de 30 a 99 vidas. Empresas de 2 a 29 vidas. Eu tenho, então, a tabela de empresas MEI, né, que são classificadas como microempreendedor individual, e as demais empresas que eu entro aí como ME, EPP, Limitada, Eireli. E o que eu quero dizer aqui para vocês? Eu vou chegar até nesse slide, mas eu vou me antecipar porque eu sou ansiosa. Desde o início do ano, nós estamos com uma ação promocional, tá? Não existe data fim por enquanto. Caso isso exista, a gente vai compartilhar, vai comunicar o mercado de forma antecipada, né? Para que vocês possam aí agilizar as negociações. Então, hoje eu tenho uma promoção, deixa eu colocar já nesse slide, cadê ele aqui? Então, isso desde o dia 15 de janeiro, negociações até 29 vidas, exceto o MEI. Quando eu falo do MEI, gente, é o microempreendedor individual. É aquele que tem o certificado do microempreendedor. Tá? Eu gosto de usar dessa forma para classificar, para ficar mais claro para vocês. Exceto para esse formato, tá? O sistema automaticamente puxa a tabela compulsória. Ok? Então, até 29 vidas, exceto o MEI, o sistema vai puxar a tabela compulsória. Mesmo que você queira colocar a livre adesão, o sistema não vai habilitar. E quando for MEI, que é o microempreendedor individual, que é o que tem o certificado, o sistema automaticamente vai puxar a tabela livre adesão. Ok? Para as negociações, a partir de 30 vidas, continua a regra, ou tabela livre adesão, ou tabela compulsória, e aí eu volto aqui para falar quais são as regras, quando eu olho a tabela livre adesão, a tabela compulsória. Livre adesão, já está falando, é livre adesão, quando não está aderindo 100% de nenhum dos grupos da massa, não está entrando 100% nem dos funcionários, nem 100% do plano anterior, ou 100% dos sócios. Então, nesse formato, vai entrar a tabela livre adesão. Já a tabela compulsória, nós temos alguns critérios para que ela seja aplicada numa negociação de 30 a 99 vidas. E quais são esses critérios, tá? 100% dos sócios ou 100% do e-social. É um ou outro. Então, vamos lá, eu estou numa negociação, porte 2, existem 3 sócios, tá? Existem 3 sócios e eu tenho 27 titulares, tá? Vamos lá, nesse exemplo bobinho, facinho de exemplificar para vocês.
Do contrato social, os 3 sócios estão aderindo. Está aderindo 100% do quadro societário. Dos 20 e poucos titulares, somente 26 estão... Não, peraí, vamos lá, vamos colocar mais, que eu fiz a conta errada aqui, desculpa. Eu tenho 3 sócios, tá? E tenho 30 titulares, 30 colaboradores. Dos 30 colaboradores, somente 27 estão aderindo o plano de saúde, mas estão aderindo os 3 sócios, que representam 100% do quadro societário. Nesse caso, eu vou trabalhar a tabela compulsória. Por quê? Porque está entrando 100% do quadro societário. E poderia ser também o contrário. Tá? Está entrando 100% do E-Social e somente um sócio do quadro societário. Tá? O que precisa entrar é um ou outro. Também temos a possibilidade de trabalhar o formato encampação. O que seria? 100% do plano anterior, desde que seja um empresarial, um PME. Estou numa negociação que o cliente tem lá a Congênere Sul América. 100% da fatura está migrando para a contratação da Amil. A Amil vai bater lá a fatura analítica, ó, tá tudo certo, tá entrando 100%, vai trabalhar então a tabela compulsória. Agora, se de repente eu coloquei um titular que não estava no plano anterior, essa proposta ela será devolvida para fazer a alteração como livre adesão, ok? Tem que ser sempre 100%, ou do quadro societário, do E-Social, ou 100% do plano anterior. Josi, a Amil tem, ali acho que um áudio está aberto, a Amil tem aquela condição de repente, apresentar lá uma cartinha falando que não vai aderir agora nem futuramente porque tem um plano atual? A Amil tem, porém a gente tem que ter atenção a esse quadro aqui. E qual que é a regrinha? É a soma de titulares, tá? Então a soma dos titulares, dos funcionários e sócios, e aí eu vou analisar aqui. Então, um exemplo, eu tenho aqui 48 titulares, eu somei os funcionários e os sócios, totalizaram 48. Então, 90% é o mínimo de adesão. 44 desses titulares precisam aderir, tá? E somente 4 podem apresentar a cartinha que não estão aderindo porque possuem uma operadora atual. Tá? Somente 4. Ficou claro? Ali alguém questionou com relação a isso, porque é uma regrinha um pouco mais complexa. Tem umas perguntas aqui. Mas está perguntando de CNPJ, clientes já implantados no Platinum Mais, continuam. Por favor, repita, uma empresa não PME terá que entrar todo mundo? Peraí, vou ler todas, que é mais fácil. O CNPJ 213, acho que é KINAI, será? Bom, 21213/5, mesmo que ele já tenha ultrapassado o faturamento para MEI, ele entra como outro porte ou pode ser 213/5? Ele entra automático como MEI? É como ele está registrado, né? A Amil, ela está integrada lá com a base da Receita. Se na base da Receita ele já atualizou, ele já se transformou num EPP ou numa ME, que seja, aí a gente já consegue trabalhar a tabela compulsória. Mas se ele ainda não teve nenhuma atualização na Receita, em sistema, nada, ele continua como MEI. Aí o sistema vai puxar somente a tabela livre adesão. Ele tem que estar totalmente atualizado, né, documentado, para que a gente consiga validar que, de fato, ele é um ME ou um EPP, onde a gente já pode trabalhar a tabela compulsória. Sendo MEI, continua a regra livre adesão. Tem uma pergunta aqui sobre rede, vou continuar nessas questões que você está falando. Qual categoria só terá aceitação no compulsório? Categoria, linha de produto, não tem distinção com relação à tabela, tá? Toda linha pode ser ofertada na tabela, seja livre adesão ou compulsória, desde que
né, se enquadre nas regras que eu acabei de compartilhar aqui, que são os critérios de análise da operação. Perfeito. Tá? Por favor, repita, uma empresa não PME terá que entrar todo mundo? Sócios e funcionários? Ale, voltando na pergunta anterior, eu entendi agora o que a pessoa quis dizer. Se o MEI, né, ele pode contratar todas as linhas da AMIL. Hoje, um MEI, uma empresa individual, um MEI, um ME, um EPP, ele não consegue contratar um Black, tá? Ele não consegue contratar um S2500. O sistema não habilita essa categoria para esse formato de empresa. Empresas individuais não contratam produtos premium, tá? O sistema não habilita e, inicialmente, não existe exceção para esse tipo de negociação, tá? Das demais, né, então, até o Platinum, até o S750, eu posso vender para empresas MEI, tá? MEI, ME, EPP. Somente a categoria Black e o S2500 que eu tenho aí essa restrição. Perfeito. E aí, então, a pergunta do Marcos. Marcos, se quiser abrir o áudio para explicar melhor, pode abrir. Por favor, repita. Uma empresa não PME terá que entrar todo mundo? Sócios e funcionários? Não. Oi, Marcão. Ale, pode falar. Corrigindo, empresa não MEI, não Aham. PME. A empresa tem até 16 vidas. E não vão entrar os sócios, vão entrar só funcionários. Tem que ter compulsório? Quer dizer, não sei se vão entrar todos os funcionários Não, ainda. porque Oi. assim, aqui, ó. Hoje a gente tem uma ação promocional, né? Uma condição aí promocional que até 29 vidas, exceto o MEI, eu vou trabalhar a tabela compulsória. Então, essas regras que eu acabei de dizer sobre livre adesão compulsória, eu só aplico para negociações de porte 2. Tá? Então, nesse seu exemplo, Marcos, que é até 16 vidas, são 16 vidas, automaticamente o sistema vai puxar a tabela compulsória, mesmo não sendo 100% de nenhum dos quadros, né, de societário, ou ex-social, ou 100% do plano anterior. Porque hoje nós temos essa condição promocional, que até 29 vidas é tabela compulsória. Porque eu quase tive um ataque cardíaco, teria que ir então para 1000 aqui, porque eles estão acabando de sair da Porto e vindo para 1000, e de repente, se tivesse que entrar todo mundo, já... Né, já seria melado. Ia ter um negócio lá dentro. Não, mas até 29 vidas, pessoal, né, reforçando, somente o MEI, lá, o do certificado do microempreendedor, que a gente não consegue trabalhar a tabela compulsória. Para os demais portes, né, uma empresa limitada, um ME, um EPP, até 29 vidas, tabela compulsória automaticamente. Não tem nem como mudar lá no sistema para livre adesão. Ok, obrigado. Tá? Imagina. Mais alguma dúvida, Lê? Tem bastante, o pessoal está bem confuso, vamos lá. Até a Maria escreveu, achei um pouco confuso. Perguntou aqui se foi falado que está fazendo individual, só por adesão, direto com a AMIL não tem individual. Se uma empresa tem 2 sócios, é possível contratar no compulsório apenas para um sócio e familiares, se o outro sócio declarar através de carta que não tem interesse de aderir? Gente, vou resumir todas essas perguntas. Até 29 vidas, tabela compulsória. É isso, né? Porque se até 29 vidas, essa dúvida, são 2 vidas, um está entrando e o outro não, apresentando a carta. Não precisa disso, porque hoje até 29 vidas é tabela compulsória. Automaticamente o sistema ele vai colocar a tabela compulsória. Ok. Né? O que a gente só vai ter que ter atenção com relação à tabela compulsória, se se enquadra na regra ou não, é quando eu falo de porte 2, né? A partir de 30 vidas, e aí eu tenho que analisar se está entrando 100% do quadro societário, 100% do ex-social ou 100% do plano anterior, né? Que são as principais regras. E aí quando tem o cenário, poxa, tem vidas que têm plano e não desejam aderir, eu tenho que olhar esse quadro que está na tela. Eu tenho que somar todos os titulares dessa negociação, quando eu falo funcionários e sócios. Então, exemplo, eu tenho
48 titulares. Eu somei lá os sócios e os colaboradores, são 48. Então, isso representa 90% precisa aderir ao plano, que dá aí 44 titulares, e somente 4 terão o direito, a possibilidade de apresentar a carta de ciência, a comprovação que está numa operadora, e não vai aderir agora. Tá? Essa regra é bem difícil de ser trabalhada, por conta da, vamos dizer assim, da complexidade dela, porque nem sempre bate, né, a quantidade de titulares que não irão aderir com a regra aqui que está no quadro, com a quantidade que está no quadro. Aí o que eu aconselho a vocês é assim, quando está com um caso desse que está com dificuldade, chama o supervisor, faz uma reunião com ele, que ele vai analisar a empresa com vocês, para isso que nós estamos aqui, né? Então, a gente faz a análise, se o supervisor precisar de alguma coisa, chama a Josi, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês em qualquer dificuldade com essas regras, que são chatinhas e chatinhas assim, complicadinhas, né? São cheias de entrelinhas, né? Vamos dizer assim. Enfim, é isso. A Magda perguntou, eu acredito que seja, ela está perguntando se o MEI, ela escreveu PME também, mas o PME precisa ter mais de 1 ano de existência para contratar. Magda, se quiser falar ou escrever, mas eu acredito que seja MEI. São 6 meses ou 1 ano? Eu vou seguir aqui a apresentação, olha, porque são coisas que eu vou falar. Tá bom. Então, falei aqui da questão da tabela compulsória, né? A partir de 30 vidas, a gente tem que ter atenção a isso, então, se é 100% do plano anterior, 100% do quadro societário, 100% do E-Social, a AMIL vai trabalhar, então, a tabela compulsória. Diferente desses 3 critérios, tabela livre adesão, perfeito? Quando eu tenho o cenário de coligadas, tá? Eu estou numa negociação coligadas. O que seriam as coligadas? Os prestadores de serviço. A gente sempre vai se espelhar na regra da principal. Então, se a principal entrou na tabela compulsória, as coligadas, mesmo que sejam prestadores de serviços na condição de MEI, ele vai também entrar com a tabela de compulsória. Tá? Então, se a principal comprovou tabela compulsória, estou falando aqui de pote 2, né, gente? Entrou lá com 100% do quadro societário e com isso está entrando com a tabela compulsória. Os prestadores de serviço, mesmo estando como MEI, que é o certificado do microempreendedor individual, também terão acesso aos valores da tabela compulsória, tá? Aqui, reforçando, então... De encampação, você vai falar mais para frente? Encampação é 100% do plano anterior. No caso de encampação, se a pessoa tiver no plano atual uma pessoa de 90 anos, haverá aceitação? Então, não é assim, gente. Porque é o seguinte, não é porque eu estou falando 100% do plano anterior que eu vou aceitar todas as particularidades dessa empresa. A AMIL hoje, ela tem aí um limite de idade até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Eu não aceito sogra, não aceito primo, né? Então, eu tenho algumas particularidades que também precisam ser consideradas. Não é porque eu aceito como encampação que eu vou aceitar essas demais particularidades. A gente também tem que se atentar a esses outros pontos das condições comerciais, tá? Então, tem uma pessoa de 90 anos? Isso não, porque hoje na AMIL até 69 anos, 11 meses e 29 dias. 100% do plano anterior, desde que esteja dentro das demais regras. Que aí eu vou falar para vocês aqui. Beleza. Então, a tabela, reforçando, condição promocional, livre adesão pelo preço de compulsório, desde o dia 15 de janeiro, empresas até 29 vidas, exceto MEI, estão entrando com a tabela compulsória. MEI, automaticamente, entra como livre adesão, e para negociações de porte 2, a partir de 30 vidas, continua aí os pontos de atenção, com relação à tabela livre adesão e tabela compulsória. Titulares. Então, quais são os beneficiários titulares que a AMIL vai aceitar como comprovação de vínculo empregatício? Empregados que constem no E-Social,
funcionários intermitentes, inativos, os demitidos e aposentados, desde que eles estejam na condição do plano de extensão, tá? É um aposentado, mas ele não está nessa condição do plano de extensão. Aí a gente não tem como incluir. Estagiários e menor aprendiz, diretores, presidentes e vice-presidentes, administradores, sócios ou acionistas, contando que esteja descrito no estatuto ou contrato social da empresa. Então, são esses os titulares que terão a aceitação dentro da AMIL, tá? Na negociação. Então, a gente tem que ter esse ponto de atenção. E sempre terá necessidade, a obrigatoriedade de comprovar, né, esse vínculo por meio de documentação. Dependentes. Quais são os dependentes que a AMIL aceita? Diretos, o cônjuge ou companheiro, né? Filhos e seus equiparados, né, menores adotados judicialmente, enteados e tutelados na forma da lei, e filhos inválidos. Dependentes indiretos, agregados, pai, mãe, padrasto, madrasta, genro e nora, desde que o filho ou a filha do beneficiário principal esteja no plano, tá? Irmãos, sobrinhos e netos. Reforçando, hoje na AMIL, titular, dependentes diretos, agregados, até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Esse é o limite de idade, tá? Importante, estou numa negociação de saúde do médico. Meu cliente está na dúvida se vai colocar a mãe dele nessa negociação. A oportunidade é somente na venda. Agregados, eu não aceito na movimentação. Implantou a proposta, agora seu cliente, eu quero incluir minha mãe. No médico, num contrato de saúde, não tem como incluir posteriormente pai, padrasto, mãe, madrasta, o genro e nora, sobrinho, neto. Os agregados não entram depois da implantação da proposta, tá? Isso inclusive, é um gancho de venda aí para vocês forçarem, né, no momento da negociação, a inclusão dos agregados, desde que sejam esses daqui, perfeito? E reforçando, até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Tipos de empresa. Serão aceitas todas as empresas enquadradas como limitada, EIRELI, SC, SA, empresários individuais, né, que são MEI, ME e EPP, sociedade de advogados, associações privadas. Associações, somente os funcionários dessa associação, então, que estão no e-social dessa associação, que estão lá na ata, né, no estatuto da associação. Os associados não terão aceitação na AMIL, ok? Organizações religiosas, as igrejas, a mesma regra. Eu vou aceitar o que consta lá na ata da igreja, tá? Os cargos administrativos, os cargos de liderança, o presidente, um diretor, por aí vai. Agora, o religioso, o fiel, ele não tem aceitação. Condomínio, a mesma situação, e sindicato, tá? Então, eu aceito todas essas empresas, mas a gente tem que ter esse ponto aí de atenção, que eu não vou aceitar o associado, o fiel, os moradores do condomínio, ou os associados ao sindicato, tá? Eu vou aceitar sempre o colaborador do sindicato, o colaborador da igreja, da associação, ok? Produtor rural. A AMIL aceita produtor rural, inclusive, gente, produtor rural não entra como livre adesão, ele entra na tabela compulsória, tá? Mas o produtor rural, ele obrigatoriamente precisa ter aí o cadastro, né, o CNPJ e toda a documentação necessária para que a AMIL analise, que é o CAEPF, tá? Então, o cartão CNPJ e o CAEPF, quando a gente fala de produtor rural, tem aceitação e, inclusive, entra na tabela compulsória. Perfeito? Então, eu também aceito cartórios, tá? Cartão, CNPJ, CAEPF, termo de
outorga e publicação no Diário Oficial. Cartório é um pouco mais difícil, né, da gente pegar aí em prospecções, mas o produtor rural, a gente tem bastante implantações nesse formato, desse perfil de cliente, tá bom? Então, nós temos a aceitação, sim, desde que ele tenha a CNPJ e as demais documentações. Aí uma dúvida, né, que foi gerada aí no chat, então vou respondendo a todos. Contratação para empresários individuais e limitada. MEI, ME e EPP obrigatoriamente precisam ter os 6 meses de atividade completos para iniciar a digitação da proposta no sistema da ANIL. Faltou um dia, está faltando um dia para completar os 6 meses, o sistema vai barrar, ele não vai permitir subir essa proposta. Tem que aguardar os 6 meses completos para subir, então, uma proposta de um cliente que seja microempreendedor individual, um ME ou um EPP. 6 meses. Isso aqui, gente, é a regra da ANS, tá? Empresas limitadas. Isso é uma particularidade da ANIL, né? Então, quando eu falo de empresa LTDA, obrigatoriamente ela precisa, então, ter os 60 dias de atividade completos para a iniciação da digitação da proposta no sistema da ANIL. A mesma regra acima, né, que eu acabei de compartilhar. Se faltou um dia, o sistema vai barrar. Tem que ter os 60 dias completos para iniciar, então, a digitação de uma proposta que o CNPJ é recente. Ok? Alguma dúvida ainda sobre esse tema? Não, na verdade, 2 dúvidas que ficaram. Tá, pode falar. O material estão pedindo, eu falei que depois você encaminha para a gente, e eles pedem para o supervisor comercial. Demitidos que queiram permanecer com o plano. Quem paga o boleto? Isso é regra, né, ANS, mas também pode ser uma particularidade da empresa. O que acontece quando a gente fala de plano de extensão? É por tempo de contribuição, ele vai ter uma definição lá, o tempo de permanência nessa condição. Vocês vão subir na proposta, esse demitido, ele vai entrar lá, a gente vai solicitar a carta dele de permanência na operadora anterior, toda a documentação que comprova que ele está na condição do plano de extensão. Depois de implantado via pós-venda, é solicitado o desmembramento. E aí esse titular, esse demitido aposentado, ele vai receber o boleto para ele pagar. Tá? Não é a empresa que paga, mas se de repente existir uma negociação entre o RH e esse ex-funcionário, né, esse demitido ou esse aposentado, aí é uma particularidade entre a empresa e essa pessoa. Mas dentro da regra, quem paga o boleto é o ex-funcionário, é o aposentado, não é a empresa. Ok. Bom? E o que seria funcionário intermitente? Funcionário intermitente é aquele que lá no e-social não tem data fim. Vocês, de repente, nunca observaram, mas quando vem o recibo do e-social, às vezes tem a data fim. Então, um exemplo, peguei um colaborador lá, um titular, que a data fim do contrato dele é 29/11/2025. Tá? Então, ele tem um tempo, ele tem uma data fim. E o intermitente, ele não vai ter data fim. Ele não tem data fim definida lá no e-social, é isso. Tá Perfeito. bom? Tá. Vamos lá. Aí tem mais uma perguntinha, que é a última. Quando um novo sócio entra na empresa, ele já pode participar do plano? Pode. A ANIL, ela não tem essa particularidade. É um sócio recente, né? Desde que a empresa esteja dentro desses prazos de 60 dias, a gente vai aceitar, mesmo sendo uma inclusão de sócio recente. Ele tem um mês como sócio, tudo bem, ele pode fazer a contratação. Tá. E a Cida quer saber se só limitada a 60 dias. E a Eireli? Só limitada, a Eireli não. Somente a limitada tem essa condição de 60 dias. Perfeito, pode seguir.
Quinais com restrição. Quais são os quinais que a AMIL não aceita e lá no sistema da AMIL já vai bloquear? É a atividade principal. Atividade principal, sendo empresa de segurança armada, o sistema não vai aceitar. Empresas de motoboy, serviços de entregas rápidas, entregas de malote, deliveries e correlatos. Sendo essas as atividades principais do CNPJ, vai bloquear. Agora, de repente, tá, gente? Eu vou falar uma coisa que eu já peguei, tá? Era uma perfumaria, a atividade principal dela, perfumaria, mas lá na atividade secundária constava entregas rápidas. A AMIL vai aceitar? Vai aceitar, porque a principal é uma perfumaria. Tá? Então, sendo a principal, beleza. Agora, se for ao contrário, a principal entregas rápidas, aí sem chance, o próprio sistema vai bloquear. Às vezes eu recebo algumas ligações, alguns pedidos, é assim, Josi, é uma empresa de segurança armada, mas não vai entrar o segurança, somente o pessoal administrativo. A AMIL não tem como aceitar? Não tem como aceitar. Por quê? Nós não temos como barrar, de repente, as inclusões dos seguranças, depois de implantado. Então, por isso, a gente já coloca essa restrição na implantação, ok? Então, são esses aí, hoje, os quinais, né, as atividades com restrição dentro da companhia. E quando eu falo de empresas de prestação de serviços médicos, uma clínica, um consultório, né, um laboratório, no porte 1, eu posso vender, não vai ter nenhuma restrição. Já no porte 2, eu não tenho aceitação, mesmo que não seja um credenciado da companhia. Tá? Então, no porte 2, eu não tenho aceitação para prestação de serviços médicos, aí, consultórios, clínicas, pequenos laboratórios. No porte 2, eu não tenho aceitação, somente no porte 1, ok? Tá claro até aqui? Mais alguma dúvida, Lê? Não, pode seguir. Perfeito. Então, vamos falar sobre as documentações. Processo de implantação. No porte 1, documentações obrigatórias. Contrato social ou documento equivalente. Tá? Então, se eu falo de um MEI, o certificado do microempreendedor, mais o cartão CNPJ, tá? Se é um ME, o requerimento, né, do empresário individual, mais o cartão CNPJ. Cartão CNPJ, documento do responsável para a empresa. E quando eu tenho um cenário aí, vamos lá, eu estou fazendo uma negociação de coligadas, onde não se caracteriza um porte 2, né, tem uma empresa principal lá limitada, e tem os prestadores que são MEI. Tem aí uma carta MEI, que é obrigatória a ser inserida quando eu tenho prestadores de serviços MEI. Onde que está essa carta? Gente, essa carta não está em nenhum portal da AMIL, mas o time administrativo da Unisaúde tem aí esse documento, tá? E se de repente vocês entrarem em contato, falou que não achou, elas me acionam e eu compartilho. Então, toda vez que existir uma coligada, um prestador de serviço na condição de MEI, eu vou exigir essa carta, ok? Documentos para o funcionário. Os titulares, é obrigatório o envio do e-social dentro desses modelos. Não é qualquer print lá da tela do sistema do e-social que a AMIL vai aceitar para fazer a validação do vínculo empregatício. Tem que seguir exatamente esses modelos que estão aí na tela. Josi, meu cliente não sabe como extrair. Existe hoje um tutorial, tá? As meninas da Unisaúde também têm acesso a esse tutorial, então, caso vocês precisem, pode acioná-las, que elas têm em mão aí esse passo a passo para fazer a extração desses modelos aí do e-social. Importante, isso está no nosso manual de vendas. Inicialmente, eu solicito o e-social, essa é a documentação obrigatória que a AMIL exige, né, para fazer a validação do vínculo do CPF com o CNPJ. Recebi aqui o e-social, analisei e entendi que tem uma divergência de informação.
a operadora ela pode solicitar documentações complementares, que nesse caso pode ser a cópia da carteira de trabalho, a parte lá do contrato, tá, de serviço, onde valida, né, que de fato aquele colaborador tem vínculo com o CNPJ. Então, a AMIL pode sim solicitar documentações complementares. FGTS, a AMIL aceita? Hipótese alguma, não gaste o tempo solicitando relação de FGTS para o cliente. A AMIL não aceita relação de FGTS há anos, tá? O que hoje valida o vínculo é o e-social. Dependentes, documento que comprove o vínculo com o titular. Então, se há um filho, a certidão de nascimento, se é esposa, a certidão de casamento ou até mesmo a declaração de união estável, pode ser a simples, mas tem que ter o reconhecimento em cartório. Lá na época da pandemia, a AMIL não exigia, né, o reconhecimento em cartório, mas voltamos a exigir, isso tem mais de um ano, tá, a necessidade aí do reconhecimento, quando eu falo de declaração de união estável, ou até mesmo homoafetiva, ok? Alguma dúvida, Lê, com relação às documentações aqui? Sim. Tá, A Paula pergunta, então, voltar um pouquinho, acho. Então, CNPJ Eireli não possui tempo mínimo de constituição para aceitação. Ou seja, constituiu o CNPJ hoje, amanhã pode contratar a AMIL? Isso aí, só empresa limitada. Perfeito. Se a pessoa mora aqui em São Paulo e o CNPJ é da Bahia, é possível fazer? Gente, é possível fazer, mas todo o processo da AMIL passa por análise e a companhia ela pode analisar os riscos e, de repente, não existiu interesse comercial, tá? Sim. Empresa 60 Vidas Ativa, que está em processo de recuperação judicial, não está em falência, apenas negociando dívidas com credores. Tem aceitação na AMIL? Não tem. Empresa ativa há mais de 60 anos no mercado industrial de rolamentos. Não tem. Não tem, gente. Tá com recuperação judicial, a companhia não vai aceitar esse risco, tá? União estável pode ser assinatura digital e dispensa cartório? Não, união estável, a gente não aceita digital. Não aceita. Tem que ser o reconhecimento. Pode seguir. Tá bom, então vamos lá. Parte 2. As documentações não mudam, tá? São as mesmas. São as mesmas documentações, né? Então, a documentação da empresa, se existem coligadas, eu tenho que apresentar também a documentação da coligada do prestador de serviço, além do contrato de prestação de serviço. E quando eu falo do contrato de prestação de serviço, gente, existe aí 2 cenários. Precisa ter o reconhecimento, né, em cartório, ou pode, nesse caso, o contrato de prestação de serviço, eu aceito a assinatura digital por ambos, né? Então, se eu coloquei lá o contrato de prestação de serviço digital, tanto o prestador como o contratante, ambos precisam assinar de forma digital na mesma ferramenta para que a AMIL consiga fazer a validação. Foi feito o reconhecimento da assinatura do prestador, aí eu peguei o contrato, coloquei lá no sisteminha de assinatura digital e habilitei para outra pessoa assinar. Isso não vai ter aceitação, tá? Vai voltar. Tem que escolher 100% digital ou 100% manuscrito com reconhecimento no cartório, tá? Então, voltando, a documentação são as mesmas, e quando eu tenho o prestador de serviço, o contrato de prestação de serviço, mais a documentação da empresa, desse prestador. Então, se ele for um MEI, o cartão CNPJ dele, o certificado, tá? Se de repente esse prestador de serviço for uma empresa limitada, o CNPJ dele, o contrato social, tá bom? A gente vai exigir a documentação de todas as empresas. Dependentes, reforçando, eu preciso do documento que comprova o vínculo com o titular, eu não preciso do documento do titular, mas sim do documento dos dependentes. A AMIL, ela tem a possibilidade, né, aqui não é uma documentação, mas sim uma possibilidade de subir as informações, o preenchimento da proposta via layout.
independente se é um pote 1 até 29 vidas ou um pote 2, né, até 99 vidas. Vocês possuem aí essa opção de inserir os dados dos titulares e dependentes via layout. Isso fica disponível lá no portal da AMIL. Aproveitei essa parte, né, para reforçar dessa possibilidade. E aí, dentro do preenchimento do layout, tem que ter atenção, né? Não pode ter excesso de espaço, pontuações, abreviações, né? Existem algumas orientações na própria planilha para que dê tudo certo aí no upload das informações. Mas o pessoal da Unisaúde está craque com relação a isso. Processo. Só uma perguntinha aqui, ó. Quando tem filho em comum, que a gente estava falando lá da declaração estável, quando tem filho em comum, já comprova o vínculo? Boa pergunta. Sim, se tem filho, pode, né, filho em comum, pode sim apresentar a certidão de nascimento, que já substitui a necessidade, né, da certidão de casamento ou até mesmo da declaração de união estável. Filho adotivo do pai, aceita o filho sem a mãe biológica estar no plano? A criança é adotiva, né? A criança é adotiva, aí o casal se separou, né? Vamos exemplificar para ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. O casal se separou, agora o cara está fazendo um plano, ele só quer colocar o filho dele adotado. Sim. Se tem como comprovar, né? Sim, ele pode entrar, é um filho dele. Mesmo que a mãe não entre, ele está entrando filho ali, comprovando que tem um filho dele, tá? Perfeito, pode seguir. Processo de implantação com coligadas. Então, reforçando com vocês. Hoje, a AMIL, ela permite prestadores de serviço. E aí, quais são as regras? A gente fala como coligadas, as congêneres aí falam como substipulante, né? Mas, resumindo, a AMIL, ela vai aceitar a substipulante coligadas, desde que, no mínimo 2 vidas, sendo uma vida na empresa principal e uma vida na coligada. Então, eu tenho aqui uma negociação. Exemplo, é uma empresa coligada, tem uma empresa limitada, tem um colaborador e tem um prestador de serviço. Eu nunca vou coligar uma empresa MEI com MEI, ME com MEI, nunca. Sempre a empresa principal, ela precisa ser uma limitada ou uma EIRELI, tá? Nunca pode ser MEI. Eu vou aceitar a coligada ser um MEI, um ME ou um EPP, mas a principal ela tem que ser uma limitada ou EIRELI. Tendo, no mínimo, uma vida na empresa limitada e uma vida no prestador de serviço, supondo que seja um MEI. A AMIL já vai aceitar, tá? Quais são as condições para coligar? Eu aceito vínculo societário, então, eu tenho uma empresa, eu tenho a corretora XPTO, e a Ale é minha sócia. Pelo fato que a gente tem aí esse vínculo societário, a empresa da Ale pode entrar como uma coligada e a gente fazer uma soma e, de repente, caracterizar até mesmo um pote 2, onde tem aí mais incentivos, né? Que é a isenção de carência, uma tabela mais acessível. Tá? Então, eu aceito coligar, vínculo societário, vínculo familiar. Então, um exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Que tem 20 funcionários. E meu irmão, ele tem também uma empresa que tem 10 colaboradores. Eu posso coligar, tá? Posso coligar, formou uma negociação de 30 vidas e entra nas condições do porte 2. Não necessariamente precisa formar uma condição de porte 2, tá, gente? Mas pode fazer essa coligação. Eu tenho a minha empresa e o meu irmão tem a empresa dele, eu quero fazer um contrato só. Beleza, eu posso fazer dessa forma, sendo a empresa principal e ele a coligada, sempre comprovando o vínculo familiar. O vínculo familiar para ter a aceitação na coligação são os mesmos que eu aceito como dependentes, tá? Diretos e também como agregados. Ah, então, a empresa coligada é do primo, a AMIL vai aceitar? Não vai aceitar. Aí, nesse caso, a sugestão é que esse primo faça um contrato de prestação de serviço, né? Porque por via vínculo familiar não tem aceitação, ok? E também a possibilidade, né? Filial e matriz. Aliás, perdão, matriz e filial, tá? Essas são as condições para ter a coligação. Reforçando, a empresa mãe
Não pode ser MEI, ME ou ETP, sempre sendo, então, uma empresa limitada ou EIRELI. Vínculo societário ou familiar entre os sócios das empresas ou contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço tem que ter o reconhecimento em cartório de ambas as assinaturas ou pode ser substituído por um contrato de prestação assinado de forma digital por ambas as partes. Quando eu falo de negociações com coligadas, as faturas sempre serão individualizadas. Tá? Então, vai ter a fatura da empresa matriz e a fatura do prestador de serviço. Eu não tenho como unificar o faturamento, ok? Josi, depois de implantado, tem como fazer isso? Porque a empresa, ela paga o plano de saúde do prestador, então ela quer ter essa gestão. Tudo depende, tá? Hoje as regras do pós-vendas permitem unificar desde que sejam a mesma prefeitura. Então, a matriz e o prestador de serviço são de São Paulo. O pós-venda consegue unificar. Agora, a matriz é de São Paulo e o prestador é de Goiás. Aí já não tem como fazer essa unificação de faturamento. Aí vai seguir aí a individualização mesmo, cada um com o seu boleto, mas na empresa principal ela consegue acessar o boleto do prestador, tá? Para facilitar aí quando a gente tem esse cenário que a empresa matriz paga o plano de saúde da coligada. Ok? Tem uma pergunta aqui do que você estava falando antes. Seria um plano para 2 empresas, no caso? Isso mesmo, né? Então, vamos lá, vamos usar a Unisaúde como exemplo. A Unisaúde é a empresa matriz e o Lima, ele é um prestador de serviço. E a Unisaúde está fazendo um contrato, né? Está negociando com a Amil, vai fazer o plano de saúde para todos os colaboradores lá, os CLTs, a diretoria, e o Lima, ele é um prestador de serviço. Tem um contrato de prestação. Eu posso coligar, e aí serão 2 empresas, né? Serão 2 empresas dentro de uma única negociação, onde terão cada um seu boleto para fazer o pagamento, né? Todo acompanhamento. Se a empresa matriz deixa de pagar, afeta no atendimento da coligada. Mas se a coligada deixa de pagar, não afeta no atendimento da matriz. Tá claro? Perfeito. Tá, na fatura, a coparticipação vem separada e discriminada por funcionários? Hoje, por conta da lei de proteção de dados, tá? A Amil, ela não compartilha nesse detalhe, tá? Mas a empresa, ela consegue visualizar lá o que se trata de coparticipação. Isso é o valor de coparticipação. Tá? Então, hoje o pós-venda, eu acho que eles devem dar alguma alternativa, como eu não participo no detalhe dessas etapas, eles devem dar alguma alternativa, assim, para a empresa, né? Deve vir o nome do usuário. Não abre o nome no detalhe, tá? Deve ter algum número, alguma numeração para que o RH consiga identificar, para repassar aí essa coparticipação. Ok. Ronaldo, já falo para você abrir o áudio. Voltando um pouquinho no assunto dos CNPJs restritos para aceitação, transportadora aceita? Então, aqui, ó, o que a gente vai restringir? Motoboy, entregas rápidas, entregas de malote, deliveries e correlatos. Sei lá, uma transportadora, não constar nada além disso que está aqui na tela. Transportadora de caminhão, por exemplo. Beleza, normal. Transportadora de caminhão. Agora, se colocar transportadora e serviços de entregas rápidas, acabou. Se é a atividade principal, o sistema vai bloquear, tá? Tá bom. O Ronaldo queria abrir o áudio um pouquinho. Claro. Principal e coligadas tem que seguir a mesma categoria de plano? Não precisa, tá? Então, vamos lá. A empresa principal, a matriz, são só os sócios, todos querem entrar lá na categoria do Black. E os prestadores de serviço decidiram entrar no bronze. Perfeito, não tem problema nenhum, tá? Isso não vai influenciar. O prestador, ele quer entrar na linha selecionada. Tudo bem, não tem problema, tá?
Pode Aqui ser a a MF venda híbrida. se tem valor fixo a coparticipação. Como funciona? Tem a tabelinha no painel do corretor, tem a tabelinha lá de consulta. Hoje eu não vou entrar nesse assunto, né, de coparticipação, porque aqui a gente vai estar falando de regras comerciais, mas hoje a Mil ela tem um valor limite, né, um valor limite. Então, é limitado a esse valor a coparticipação em determinado procedimento. Não vai nunca ultrapassar aquele valor. O único formato de atendimento que já tem um valor fixo é internação. Então, cada categoria lá, quando a gente fala da coparticipação total, tem um valor de internação fixo, tá? Para os demais procedimentos, existe um limite por atendimento, né? Então, vamos exemplificar, R$30 a coparticipação da consulta em PS. No máximo, vai ser R$30 de coparticipação por aquela consulta, por aquele evento. Passou em 4 consultas no PS, no máximo R$30 por cada consulta. Todas as consultas eu vou coparticipar. Tá bom. Ronaldo, mas você quer o áudio? Não vou entrar nesse detalhe. Tá bom. O Ronaldo acho que quer fazer uma perguntinha. Sim, sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Tinha uma dúvida. Vamos supor que com as coligadas ultrapassaram aí as 30 vidas, né? E saindo muda, né? Faz aquela quebra de contrato, ficando abaixo de 29. Como que fica essa situação? Bom, vamos ver se eu captei aqui o que você está me perguntando. Foi feita uma negociação e plantou como porte 2. E aí, nesse meio tempo, né, algumas coligadas saíram e tudo mais. A Mil, ela tem um tempo, né, porque ela entende que existem movimentações. Então, a sua negociação, ela pode estar entrando ali com 30 vidas e amanhã excluir 5 vidas e já deixar de ser um porte 2. Mas daqui a pouco você vai lá e faz novas inclusões. Então, ela vai acompanhando isso num período de 1 ano, né? E caso tenha aí uma mudança muito drástica, era um porte 2 e agora tem 10 vidas, a gente entra em contato com a empresa para fazer a transformação para o porte 1, para entrar nas condições de porte 1 e deixar de ser o porte 2 e ter os benefícios, né? Que é a isenção de carência. Não sei se essa é a sua dúvida. Pode seguir. Ronaldo, esclarecido, podemos seguir? Sim, obrigado, viu? Imagina. Então, estamos falando da fatura individual, né? Então, cada uma vai ter aí seu faturamento individual e é importantíssimo, gente, vocês estão negociando, está no processo de implantação, que tem o cenário matriz e coligada, todas precisam pagar no mesmo dia. No mesmo dia. Por quê? Porque isso afeta a vigência. Então, a matriz pagou hoje, mas o prestador de serviço vai pagar daqui 15 dias. Mesmo a matriz sendo pago hoje, né, não vai gerar vigência, ela não vai ter direito ao atendimento. Então, todos precisam pagar no mesmo dia, tá? Porque senão fica pendente de implantação na Mil. Então, todo mundo pagou no dia 15, todo mundo paga no dia 15, para que a implantação aconteça no mesmo momento e não descaracterize, né, o formato da negociação, e isso, inclusive, pode impactar na sua comissão, tá? Na sua remuneração. Então, todo mundo precisa pagar no mesmo dia. E lembrando que na Mil, a data da vigência é a data do pagamento. Então, hoje é dia 20. O cliente pagou dia 20, eu tenho a compensação bancária, que a gente fala aí são 3 dias úteis, né? Mas que na Mil a gente tem uma agilidade. Então, pagou hoje, amanhã a proposta está implantada e a partir desse momento já tem o número de matrícula dos beneficiários e isso já pode utilizar conforme as carências, né? E o próximo mês, o boleto desse cliente vai ter o vencimento dia 20. Então, pagou dia 20, o próximo boleto vai ter também o vencimento dia 20. A vigência vai ser 20. Mas a utilização, ter acesso somente depois que constar como implantada no sistema da Mil, que geralmente tem aí 24 horas para ter essa conclusão, mas o prazo padrão, né, que o banco passa para a gente são 72 horas úteis. Tá? Só para que vocês tenham conhecimento.
Tá, não sei se ficou claro, então, qual o prazo para pagamento da primeira parcela após a emissão do boleto, do primeiro boleto? O boleto, ele tem vencimento de 30 dias, né? Emitir lá o boleto, ele tem 30 dias para ser pago. Tem que pagar dentro desse período. Boleto venceu, eu já não posso mais pagar aquele boleto vencido. Tá? Então, hoje, eu estou com um boleto. Meu cliente, ele deseja vencimento todo dia 20. Então, eu tenho que pagar dia 20, porque o próximo boleto vem também para o dia 20. Ah, meu cliente quer o final do mês, dia 30. Paga dia 30, desde que o boleto esteja dentro desse período, né? Pagou dia 30, o próximo boleto, dia 30. Com relação à utilização, número de matrícula, né? Número de carteirinha, eu tenho que aguardar a compensação bancária. Pagou hoje, dia 20, amanhã ele já consta como implantado e os beneficiários terão aí o número de carteirinha e poderão utilizar conforme as carências cadastradas no sistema. Ok? Pode seguir, João. Beleza. Redução de carência. A AMIL tem aí os PRCs, que são os prazos para redução de carência, que são classificados por numerações, né? Então, a gente poderia, de repente, aplicar carências contratuais, mas nós temos essa promoção de redução de carência. Eu gosto de falar que o PRC tem mais esse direcionamento, é uma promoção, porque a companhia ela poderia, de repente, trabalhar com as carências contratuais. Eu vou reduzir carência até 69 anos, 11 meses e 29 dias, até porque essa é a data corte, né, para minha aceitação, para titulares, dependentes e agregados, sócios e dependentes dos cônjuges, tá? E outros agregados, até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, vou reduzir carência para todo mundo que entrar na proposta. E aí, eu tenho algumas particularidades de documentações para fazer essa redução de carência. Se são beneficiários oriundos de um plano pessoa física ou de um coletivo por adesão, é obrigatório carta de permanência da operadora anterior, cópia da carteirinha do titular e do dependente e os 3 últimos boletos com os comprovantes de pagamento. Josi, meu cliente, ele paga débito em conta. Ele tem lá a Qualicorp, ele tem os comprovantes de pagamento, mas não tem um boleto. E aí, o que eu posso aceitar para substituir esses boletos? O cliente vai entrar em contato com a administradora e solicitar a declaração de quitação. A declaração de quitação substitui os boletos, tá? Somente os boletos. Eu vou exigir, então, a declaração de quitação mais os comprovantes de pagamento, ok? Obrigatório. Sem essas documentações, eu não consigo aplicar a redução de carência. Beneficiários oriundos de um plano coletivo empresarial, um PME ou um PJ. Carta de permanência, tá, da operadora anterior, mais a cópia das carteirinhas. Quando é um cliente que vem lá da Apvida, que tem na carta de permanência agora a observação portabilidade, é obrigatório que o titular faça uma carta de ciência que ele está ciente, coloca lá os dados dele, tudo bonitinho, dos dependentes, que estão cientes, que não estão entrando pela condição de portabilidade, sim uma análise de redução de carência. Assinou, datou. Tem que enviar quando eu tenho a observação de portabilidade na carta de permanência da operadora anterior. Perfeito? Isso gera pendência, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. É melhor sempre se antecipar, tá bom? A AMIL também faz junção de períodos de congêneres para uma redução de carência. O que seria isso? Então, um exemplo. Eu trabalhei em uma empresa, eu fiquei lá 6 meses na Bradesco. Saí dessa empresa, fiquei 60 dias fora, sem plano de saúde. Entrei em uma outra empresa e fiquei mais 6 meses na Sul-América. E agora, eu vou fazer um plano de saúde na AMIL. Eu posso somar esses 2 períodos para ter uma redução de carência melhor, tá? Então, o que a AMIL vai solicitar nesse caso quando eu faço junção de redução de carência? De operadoras aí. Primeiro, no preenchimento da proposta, lá no sistema, eu tenho que colocar a data de início. Nesse meu exemplo, eu tinha Bradesco, né?
coloca a data de início lá da Bradesco e a data fim da Sul-América. Mesmo existindo essa janela de uma para outra de 60 dias, eu vou reduzir carência. Vou solicitar, vou exigir a carta de permanência das duas seguradoras e a cópia da carteirinha, tá? Para fazer essa redução de carência, essa análise. Ok? Ale, acho que tem dúvidas aí que eu estou ouvindo o barulhinho do chat. A Rose quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Rose. Tá ok. Bom, enquanto ela não abre o áudio, eu vou perguntar aqui, Tá. tem uma de participação, vou fazer primeiro essa que diz respeito ao que você está falando. Em relação à redução de carência na implantação de um grupo, sendo 3 vidas com 1 ano no plano anterior e 4, 2 meses no plano anterior, os beneficiários serão enquadrados com PRCs diferentes? Sim, porque a redução de carência é com base no tempo de permanência do beneficiário, tá? Então, cada um pode ter a sua redução de carência, não é porque eu entrei no PRC superior, que é o melhor, o 617, que meu dependente vai entrar, porque tudo será com base no tempo de permanência do plano anterior. Então, pode sim. Agora, o que não pode, de repente, né, gente, o porte 2, a isenção de carência para todo mundo. Peguei lá a proposta da ANIL, vi que tem um beneficiário que entrou com PRC diferente, sendo que é um porte 2. Aí é um erro na análise da ANIL, tá? Mas no porte 1 pode sim ter a diferença, porque a gente analisa o tempo de permanência no plano anterior. Se tem inferior ou superior, vai ter PRC diferente. Se é congênere ou não congênere, tem todas essas particularidades, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, então agora só uma perguntinha da Cida, que ficou com a dúvida. Na coparticipação da internação, não irá pagar mais nada durante o tempo que durar, se todos os exames de todos os exames e outros procedimentos durante a internação, paga só a internação, a coparte da internação e o resto não? A partir do momento que entra no evento internação, tá? Internação, ficará aí com a coparticipação somente fixa, né? O valor fixo. Então, tudo que for do decorrer da internação, precisou fazer um exame no decorrer da internação, está dentro daquele pacote, está dentro daquele valor. Por exemplo, a coparte da internação é R$100, vai pagar os R$100 e nada mais. Isso aí, tá? Perfeito, pode seguir. Os PRCs. Então, até respondendo a dúvida se pode ter diferença de PRCs entre ali o titular e seus dependentes. Pode sim, né? Então, eu não vou falar o prazo de cada um, né, as reduções, que fica muito extenso, mas eu vou falar a diferença de um PRC para o outro. Qual que é o critério de um PRC para o outro? PRC 606. Hoje a gente não vê esse PRC dentro de uma proposta, somente numa inclusão, numa movimentação, isso no pós-venda, que é o PRC de carências contratuais. Então, na venda, a gente não aplica mais o PRC de carências contratuais. A ANIL tem, então, o PRC 607, que é para um beneficiário sem plano anterior. Mesmo que ele não tenha plano de saúde nenhum, ele entra aí com uma redução, que é a redução do PRC 607. Plano anterior, tempo de permanência de 3 a 12 meses, não é uma congênere. Ou de 3 a 5 meses, quando é uma congênere, eu aplico o PRC 608. Então, mesmo não sendo uma congênere, eu vou reduzir a carência desde que tenha aí de 3 a 12 meses. E quando é congênere, com tempo de 3 a 5 meses, eu aplico 608. Plano anterior, tem operadora congênere, com tempo de permanência acima de 12 meses. Então, a operadora não é congênere, é um cliente que tem mais de 12 meses. É o PRC 609. E o melhor PRC de todos, que é o PRC 617, que se aplica para um beneficiário que tem um plano anterior, né, congênere, com tempo de permanência acima de 6 meses. Tá? Então, entra aí no PRC 617. E aí, quando eu falo de congênere...
A Rose, que tinha levantado a mão, e a Márcia Finês também tinha levantado a mão. Tá. E a Márcia, acho que ela quer falar. E a Laine Cobb levantou também. Se alguém quiser falar, pode abrir o áudio. Eu vou fazer uma pergunta que veio hoje para mim, da dúvida de um corretor, e aí eu vou aproveitar. Uhum. Casos de parto, a coparticipação, ela é considerada a coparticipação da internação? Internação. Internação mesmo, né? Não tem nada... Uhum. Não, é internação. Tá. Só isso, obrigada, viu? Imagina. Mais Pode alguém? seguir. Não, a Rose está com a mãozinha levantada, na hora que ela quiser, ela fala. Pode seguir. E aí, voltando então sobre as regras do PRC. Congêneres. Cada categoria tem a sua lista de congêneres. Então, estou vendendo para um cliente que vai contratar bronze ou bronze mais. São essas as operadoras relacionadas aí na tela, que são consideradas como congêneres. Quando eu falo de Apvida, Notre Dame e tudo mais, olhando para as categorias, a 1000S380, né, da linha selecionada, prata, ouro, platino, platino mais, eu também tenho que ter atenção se é uma linha equivalente. Tá? Então, a gente tem que ter atenção a essas particularidades. No bronze, eu olho a operadora, tá tudo certo. Faz parte, é a Apvida, meu cliente está contratando bronze, tá aqui, tá tudo certo. Vai ter a redução de carência proporcional ao tempo de permanência na operadora anterior. Quando eu falo das demais categorias, da linha selecionada até o S750 e do prata até o platino, né, que hoje a gente não tem mais o platino mais, eu tenho alguns pontos de atenção que são as equivalências das categorias, não são para todas as categorias. E assim também se aplica para o A1000 S2500 e Black. Não é porque o meu cliente vem da Sul América, está contratando um S2500 que ele vai entrar lá no 617. Tem que olhar para ver se a categoria dele é equivalente, tá? Dentro da listagem da A1000. Onde está essa listagem? No manual de vendas. Como é extenso, não consigo colocar na apresentação, mas o manual de vendas descreve aí quais são as categorias, equivalentes na redução de carência. Então, além da operadora, eu também analiso a categoria, ok? Laine Cobb quer falar? Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida referente ao autismo em relação às carências. O autismo com a 1000 tem alguma restrição de aceitação? Entra como pré-existência? Ainda mais por ser uma condição, né, o autismo. Como fica? Todo o processo na 1000 é submetido à análise, independente se é autista ou qualquer outra patologia, ou algo declarado na declaração de saúde. O processo ele é analisado como um todo. Entendi. Na análise, mas consta autismo como pré-existência? Hoje não, tá? Mas como o processo passa por uma análise de aceitação, e dependendo daquilo que for declarado, a operadora ela está embasada, né, na regulamentações da ANS, e ela pode sim aplicar CPT se ela entender que é uma patologia necessária, tá? Declarada como positiva. Entendi, obrigado. De nada. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Não, pode seguir. Tá. Venda administrativa. Isso aqui muito interessa, né? Porque mexe no bolso. Então, falei de redução de carência, eu acredito que está tudo certo, né? A lei falou que não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Então, vou entrar aqui na regra de repique, de venda administrativa. Na 1000, gente, tudo vale na data da digitação. Então, se na data da digitação, o cliente, né, o beneficiário lá, o CPF, estava dentro dos 30 dias do cancelamento, vai ser uma venda administrativa. Eu não vou pagar. Mas depois de 30 dias, a partir do 31º dia, eu posso já iniciar a digitação da proposta e vou comissionar o corretor. Ele vai receber sobre aquela vida. Tem uma negociação, é uma proposta que são 5 vidas. Uma vida é administrativa, né? Tem a 1000, está ativa. Essa vida eu não vou pagar, as demais eu pago.
Por quê? Porque é sempre com base no CPF, não no CNPJ. Tá? O CPF está ativo ou cancelado dentro dos 30 dias, é uma venda DM. A partir do 31º dia, é uma venda comissionada. E também gera aí as premiações, ok? Então, a gente sempre tem que ter atenção. Josi, como que eu vou saber se já passou os 30 dias, né, do cancelamento? Na carta de permanência. Na carta de permanência tem lá a data fim. Né? Então, observem isso, ok? Pendência financeira. A pendência financeira, pessoal, é no CNPJ, tá? Então, subiu uma proposta com CNPJ XPTO, gerou a pendência financeira, orientação, entrar em contato com a central para negociar a dívida. Certamente, esse cliente, esse CNPJ, tem aqui algum contrato dentro de 5 anos, né, que deixou algum valor em aberto, que pode ser uma coparticipação, pode ser mensalidades, pode ser uma multa de cancelamento que ele não pagou, tá? Então, ele tem que negociar esses valores, quitar esses valores lá, negociar com a central facilita, parcela, faz no cartão, dá desconto e tudo mais. Fez essa negociação, vocês podem reapresentar a proposta, que a proposta ela segue para uma nova análise. Pagar a dívida não quer dizer que essa proposta ela terá liberação para assinatura, tá? Por quê? Porque todo o processo é analisado como um todo, né? Tem a parte operacional, técnica, análise de risco e a companhia tem a sua liberdade em ter ou não aceitação. Então, pagar a dívida não quer dizer que eu vou aceitar. Aí isso é importante deixar claro para o cliente que vai fazer aí a quitação desses valores em aberto. Josi, vai para protesto? Vai para protesto, tá? Essa dívida, ela vai sim para protesto. Por quê? Quando eu falo da nossa negociação, nossa proposta nova, dentro de 5 anos, eu vou gerar a pendência para o cliente quitar, né? Para seguir com a análise da nova proposta. Se é uma dívida que ultrapassa 5 anos, já tem aí 6 anos que esse cliente deve para 1.000, eu não gero a devolução para ele negociar essa dívida. Mas esse valor vai sim para protesto, tá? Essa dívida em aberto, ele vai receber, assim, sim, o protesto, tá bom? E a negociação, gente, dos valores, se já existe a proposta em andamento, na central do apoio ao corretor, eles conseguem abrir aí a negociação, fazer a negociação para vocês apresentem para o cliente, que é no 3004-1022. E se o cliente deseja realizar a negociação sozinho, no 3003-1332. Tá claro até aqui? Ale, alguma dúvida? Não. Perfeito. Vou aproveitar a oportunidade de falar rapidamente sobre os nossos prazos, tá? Não vou entrar no detalhe do sistema, mas é importante que vocês saibam, até para alinhar a expectativa do cliente com relação aí à contratação dele, o processo de implantação. Hoje na AMIL, o sistema lá, o PEGA, quando vocês sobem a cotação ela tem validade de 1 dia para ela ser gerada como proposta. O valor que está apresentado ali, ele tem validade até o final do mês. Então, a tabela da AMIL hoje, agora em agosto, ela vale até o dia, esse mês é 31, né? Até o dia 31/8. Se de repente existir algum ajuste de tabela, reajuste, no dia 1/9 pode ser valores diferentes. Não tem nada previsto, tá, gente? Por enquanto, de reajuste. Então, a gente corre atrás aí com os valores atuais. Mas para cotação virar uma proposta, ela tem 1 dia. Beleza, o meu cliente falou, eu apresentei ontem a cotação, ele gostou, vai fechar. Vamos supor que é fácil assim, né? Eu vou seguir, então, para a digitação da proposta no sistema da AMIL. A partir do momento que eu inicio a digitação, e fica lá o status em digitação, esse processo ele tem 10 dias corridos para expirar. O que isso quer dizer? Que você precisa concluir o preenchimento de todas as informações, o upload dos documentos, dentro desses 10 dias. No próprio sistema, ele mostra lá a data que vai expirar essa proposta, tá? Esse processo. Se não acontecer dentro desse período, a proposta automaticamente ela é cancelada.
Beleza, preenchi tudo, fiz tudo certinho. A proposta ela é enviada para análise do cliente, que fica o status pendente de conferência. Atualiza o prazo, ele vai ter uma data limite lá para fazer a conferência, validar se tudo aquilo que vocês inseriram lá no sistema está tudo certo, e posteriormente o preenchimento da declaração de saúde. Todos os titulares precisam preencher a declaração de saúde dentro desse prazo estipulado lá no sistema, que são os 10 dias, tá? Concluiu. A partir desse momento, a proposta ela vai para análise da AMIL. E aí começa a valer um prazo de 60 dias corridos. Dentro desses 60 dias corridos, a AMIL precisa analisar a proposta, se gerar uma devolução, vocês precisam regularizar, ir para análise técnica, proposta liberada para assinatura, né, assinar e liberar o boleto. Quais são os prazos de análise da AMIL dentro desses 60 dias? Primeiro, vai para análise operacional. A proposta foi enviada para análise da AMIL, quando fica lá pendente a AMIL ela tem 2 dias úteis para abrir aquela proposta, analisar e identificar se tem alguma pendência. Existindo alguma pendência, essa proposta ela vai ser devolvida para vocês precisam regularizar, né, dentro desses 60 dias, ok? Nunca deixar para o limite, porque eu tenho as outras etapas para acontecer. Então, regularizei a proposta, recebi hoje a pendência, regularizei hoje. Proposta volta para análise operacional da AMIL, então, eu reinicio aquele prazo, né, volta para os 2 dias úteis, a AMIL analisou, tá tudo certo, vai para análise técnica. Na análise técnica, a AMIL tem um prazo de 3 dias úteis para abrir aquele processo e analisar tudo, né, DS, todas as particularidades desse contrato. Tá tudo certo. A AMIL segue, então, para o agendamento da entrevista qualificada. A entrevista qualificada na AMIL, ela tem 2 dias úteis também para ter o contato com o cliente e o agendamento. O contato é via WhatsApp, a gente vai entrar em contato com esse titular, vai propor algumas datas e horários. A entrevista ela vai acontecer via ligação, dentro da data solicitada, escolhida por esse cliente. Foi feita a entrevista, deu tudo certo, a proposta é liberada para assinatura. Eu tenho que ter atenção sempre a validade desse processo. Então, a proposta ela tem validade até o dia 20/9 para a liberação do boleto. Então, o que isso quer dizer? Que até o dia 20/9, o meu cliente tem que assinar, eu, como corretora, tenho que assinar e liberar o boleto. Liberou o boleto gera para mais 30 dias. Tá? É assim que funciona. É um pouco complexo, vamos dizer assim, mas são esses os prazos da companhia. Passei porque eu vejo que às vezes a gente tem uma cobrança, um questionamento com relação a esses prazos, e é importante que vocês tenham conhecimento que cada etapa tem aí a sua validade e seu prazo para ser analisado. Alguma dúvida, Lê? Só o pessoal, a Paula está perguntando dos orçamentos dos estudos de porte 2, de 30 a 99 vidas. É feito direto no painel do corretor. Sim. Só o empresarial que aí tem que pedir o estudo. Exato, que é precificação. Qualquer estudo que vocês precisem de empresarial, a gente tem o e-mail e o departamento de empresarial para poder fazer esses estudos. Isso aí. Podemos escolher a data de início do contrato? Perdão, eu cortou a lei. Podemos escolher a data do início do contrato? Que é a vigência, né? Lembra que eu comentei que o vencimento, né, é a data da vigência. Então, eu quero que o meu cliente tenha a data de início, né, de vigência hoje. Então, ele tem que pagar o boleto dia 20 e os próximos meses serão também dia 20. Tá? Então, pode escolher dentro daquele limite do vencimento do boleto. Perfeito. Tá bom? Bom, rapidamente para terminar aqui, né, que está dando o horário do almoço, não quero atrasar vocês. O mundo digital da AMIL. Tudo que eu falei aqui sobre regras comerciais está presente no nosso kit do corretor AMIL.
Tá? Tem a opção lá de vocês acessarem o manual de vendas. Além disso, acessar os nossos produtos, rede credenciada, tabela de reembolso, de coparticipação, as nossas atualizações, tudo está centralizado no kit Corretor A1000. Tá? E não precisa estar logado, basta acessar o link, já consegue ter aí a experiência e entrar em todas as abas, todas as particularidades do portal. Então, aqui está a carinha do manual de vendas, né, onde fica disponível, que tem todas as nossas regras comerciais. Consulta de rede detalhada, no a1000.com.br, tem lá a rede credenciada, clica lá, aplica os filtros, não preciso ter um CPF ativo como beneficiário para fazer essa pesquisa. Seleciona um produto, o tipo de serviço ou procedimento, o nome do prestador, a localidade, e o sistema vai apresentar se tem ou não aquele credenciado naquela categoria selecionada. Ok? Fique por dentro das nossas, né, novidades, ações promocionais. Até o final do mês, até o dia 30/8, eu falei 31, né, mas é 30/8 de agosto, está valendo a nossa ação promocional, que é o A1000 Dental, sem custo adicional nos primeiros 12 meses para o cliente. É um produto com cobertura nacional, cobertura do rol da ANS, tá? Não tem coparticipação e também não tem reembolso. É opcional, o cliente pode aderir agora somente na implantação. Implantei o contrato, meu cliente falou que quer agora o dental sem custo. Pode? Não pode, depois de implantado não tem como, é somente na venda. E a partir do 13º mês será cobrado o valor de R$ 14,50 por beneficiário, ok? Campanha. Campanha Clube Estrelas A1000 deixou de existir, o seu último dia foi 31/7, desde o dia 1/8, todas as propostas implantadas, desde o dia 1/8, entra então na campanha Vendas A1000. E como que funciona? Hoje nós temos campanhas específicas para as regiões. São Paulo, que somos nós, só temos, então, a campanha 100% do valor da primeira mensalidade pago após o pagamento da 4ª mensalidade. Até para alinhar, meu cliente pagou a 4ª mensalidade, eu já vou receber esse valor? Não. Pagou a 4ª mensalidade em dia, exemplo, pagou agora em agosto. Vai fechar o mês de agosto, a A1000 vai apurar em setembro, e no final de setembro eu faço o pagamento via aplicativo Suaio. Importante, hoje a campanha para o corretor em São Paulo, com a tabela de São Paulo, só vale para a linha A1000, a linha nova, que é do bronze ao black. Linha selecionada não entra nessa campanha e não temos mais o pagamento por vida, somente a campanha do 100% do valor da primeira mensalidade pago lá após o pagamento da 4ª. A 4ª mensalidade, ela tem que ser paga em dia. Pagou em atraso, não entra na apuração, tá bom? Então, é importantíssimo que fique isso claro. Josi, vai ter um portal de aceite para essa campanha? Vai ter regulamento? Vai sim. Estamos aguardando a confecção, a finalização do portal para compartilhar com o mercado. Perfeito? Então, reforçamos. Corretor de São Paulo, CPF São Paulo, a tabela é de São Paulo, o produto é linha A1000, entra na campanha do 100%, tá? Agora, poxa, Josi, eu sou um corretor de São Paulo, fechei um porte 2, porém o CNPJ é lá de Curitiba, eu não vou receber nada? Quando é para outro estado, aí a campanha muda. Então, como que vai funcionar? No porte 2, nesse meu exemplo, não tem meta, tá? Então, eu vou pagar R$50 por vida quando trata-se de um CNPJ de outro estado, desde que seja alcançada a meta. No meu exemplo, o porte 2 não tem meta, então eu vou pagar R$50 por vida. Se de repente fosse um porte 1, tem que bater a meta de 10 vidas por mês para receber o valor por vida. E todas as linhas estão válidas aqui nessa segunda parte da campanha, quando é para os demais estados, tá? Entra
linha 1000 selecionada e as regionalizadas, Santa Helena, Ana Costa e Soban, tá? Dental. O Reginaldo perguntou se tem alguma premiação para linhas selecionadas, você acabou de... Só quando entra, então, no outro estado. Premiação do dental. Dental, pessoa física, desde que eu tenha implantado 10 vidinhas dentro do mês, tenho R$10 por vida. No dental, porte 1, até 29 vidas, eu tenho a meta de 10, né? Então, eu ganho também R$10 por vida. E no porte 2, eu não tenho meta, implantei um dental porte 2, vou ganhar R$5 por vida. Todos os pagamentos acontecem no aplicativo Swile, SWILE, tá? Esse é o aplicativo. Baixem lá, vejam se está tudo certo com relação ao cadastro. E se tiver alguma dúvida, eu coloquei aqui no chat, nós temos a menina que cuida de premiações, então é só mandar e-mail para premiação@unisaudemaster, que ela ajuda com cadastro no site, ela faz tudo direitinho, aceite essas coisas. Isso aí. Antes de você, Feliz, né? A Kailane é ótima. Acho que a Tânia queria fazer uma pergunta, ela está com a... Tânia, pode abrir. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. É o seguinte, eu tenho eu até já falei com o pessoal daí da Unisaúde, né, mas como a gente está, assim, junto em treinamento, eu queria tirar uma dúvida. Nós temos um cliente que ele está em recuperação, né, de judicial, não é falência, a empresa está ativa há mais de 60 anos, a empresa atua no mercado, e está em renegociação, né, de ativos, enfim. E eles estão querendo fazer uma mudança de um plano, que eles estão na Sul América, e o valor está mais de R$100 mil por mês, são 60 vidas entre funcionários e sócios, né? E eu gostaria de saber se eles têm toda a documentação, que a coisa está fluindo normalmente, a empresa continua trabalhando ativamente, se tem alguma restrição para a Mil de aceitar nessa situação. Tem restrição, a gente não aceita clientes com recuperação judicial. Nem se ele comprovar... Não, ele tem que estar 100% na receita. Tem que sair essa observação do CNPJ dele para que a gente siga com a análise. Na receita. Tá bom. Quanto constar, não, infelizmente, a gente não consegue seguir. Tá bom, então. Tá Muito bom? obrigada. De nada, imagina. Bom, gente, é isso, tudo isso, né? Muita informação. Eu espero de verdade que tenha agregado aí para o dia a dia de vocês, né? Que a gente tenha um melhor entendimento sobre a Mil e, com isso, claro, aumentar as nossas vendas. Então, muito obrigada pela participação de todos. Aproveito também para reforçar, né, que vocês, além do time da Unisaúde, supervisores e tudo mais, vocês têm o atendimento ao corretor. Hoje nós temos um WhatsApp direcionado ao atendimento ao corretor, que é o 3004-1022. Esse número tanto pode ser utilizado como ligação ou via WhatsApp. Nessa ferramenta, vocês conseguem ter acesso a materiais. Por favor, solicite a tabela de reembolso. É compartilhada a tabela de reembolso, dúvidas de premiações, status de proposta, tudo que foi relacionado à venda no 3004-1022 via WhatsApp, vocês terão acesso, tá? Dúvidas do cliente que já está implantado. Estou com uma dúvida numa liberação de exame, beneficiário, 3.004.000. A empresa está com uma dúvida num reajuste, 3.003-1332. Esses são os nossos canais de atendimento. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, né? Sendo até, de repente, repetitiva, mas muito grata por mais essa oportunidade de estar aqui com o time da Unisaúde. Joia, obrigado, Josi. Tem uma última pergunta aqui, Josi. Caso o cliente precisa de boleto para pagar em atraso, qual o canal de atendimento? Sempre a central 3003-1332, que é a central de atendimento à empresa. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Jô. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Bom restinho de semana para todos vocês. Obrigada. Obrigado, Muito time. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigada.